Olá, sejam bem-vindos em mais um programa Viver Bem. Aqui você vai encontrar dicas sobre saúde, qualidade de vida e bem-estar. Hoje o nosso tema é muito bacana, nós vamos falar sobre osteopatia. Ela pode te ajudar? Para que serve? E eu não poderia deixar de convidar um profissional que é referência aqui na nossa região, Dr. Vitor Hugo Martins. Fisioterapeuta, especialista pelo COFITO em osteopatia, é osteopata pela Escola de Madrid e também é especialista em psiconeuroimunologia clínica da Universidade de Salamanca e PNI Europa. E aí, Vitor, que prazer estar com você aqui no nosso programa. Eliane, prazer é todo meu. Eu que agradeço a oportunidade do convite de poder explanar um pouquinho essa ciência, esse tratamento que ajuda tantas pessoas aí. Espero que eu possa esclarecer o máximo de dúvidas aí que a gente se encontrar. E com certeza não teria melhor pessoa. Eu sempre falo aqui no programa Viver Bem, a gente busca profissionais que têm esse olhar acolhedor, que vai tratar você não só como um cliente, e sim como um amor da vida de alguém, sempre buscando levar para vocês o que é de melhor. Então, todos os nossos profissionais aqui, eles são escolhidos a dedo. Também sou fisioterapeuta e atuo com medicina funcional integrativa. Então, nós temos o mesmo olhar, né, Vitor? O cuidar, né, do paciente como um todo, não só no sintoma, né? Saber que um sintoma nada mais é que uma resposta que o corpo dá. Então, o que o meu corpo está tentando buscar recuperar. Então, a gente sabe que um sintoma ele pode vir de uma infância complexa, ou um relacionamento tóxico, um ambiente tóxico que eu trabalho, ou um estresse emocional, porque o meu trabalho não é um trabalho que eu gosto, ou tenho divergências políticas, ou sofro racismo, ou sofro xenofobia, ou porque como me alimento mal. Sim. Então, assim, toda essa construção desse sistema emocional, endócrino, digestivo, isso repercute no nosso organismo. E o que é mais interessante, que a maioria dos pacientes que nos procuram são pacientes com dor musculoesquelética. Então, por que repercute no sistema musculoesquelético? Primeiro, por esse link. Tudo está linkado através de uma inervação. E o sistema musculoesquelético, ele é algo que cede muito a energia para a gente curar outras coisas. Por exemplo, é o mais prejudicado de início, né? Exatamente. Então, hoje a gente vê como as pessoas, por exemplo, pessoas mais jovens desenvolvem artrose muito cedo, sim, ou pessoas jovens com patologias degenerativas, com tendinites que não se curam, hérnias discais que não se curam, obesidade, mesmo comendo certinho, dorme mal, cárie nos dentes que não... Então, assim, às vezes a gente acha que são coisas isoladas, mas todas as coisas estão linkadas. Exato. Então, eu acho que a beleza desse tipo de visão hoje do profissional de saúde é tentar pegar esse sintoma e esmiuçar esse sintoma e tentar buscar da onde está vindo. Sim, a causa, né? A causa. Não tratar só o sintoma, sempre buscar a causa. Exato. E dentro das ferramentas que a gente atua, traçar o melhor tratamento para o paciente. Exatamente. Né, Vitor, a gente vai entrar na osteopatia, mas eu queria que você falasse um pouquinho sobre a sua especialização. Você é um dos poucos profissionais que se especializaram na área. Fala um pouquinho para a gente sobre ela. Muito bem. Uma das coisas que Bom, eu sou fisioterapeuta, né? Eu fiz a faculdade de fisioterapia e uma coisa que me incomodava muito é que muitas vezes eu tratava meus pacientes não melhoravam. Então daí eu fiz alguns cursos de terapia manual e dentro desses cursos de terapia manual me apresentaram a osteopatia. Então a osteopatia, de uma forma bem simplista, né? Ela foi criada por um médico americano em 1874. Quando ele examinava as pessoas, ele se frustrava muito, porque ele não entendia o porquê. Então, um dia ele pegou uma pessoa lá e ele colocava a mão na coluna do paciente, quando o paciente tinha dor, a coluna estava gelada, e colocava a mão no abdômen e esse abdômen estava quente. Então, o que ele percebeu? Que muitas vezes o paciente tinha uma patologia intestinal, uma patologia gastrointestinal e repercutia nas costas. Sim. Então, o que de uma forma mais simbólica para a gente explicar a osteopatia? A osteopatia é uma técnica de terapia manual, que é onde nós temos um sistema de avaliação próprio, e esse sistema de avaliação é puramente manual, claro, linkando outros tipos de exame, complementares, alguma coisa, e através desse exame a gente consegue mesclar esses sintomas e esses sistemas.
onde a gente consegue analisar as articulações, a gente consegue analisar o sistema digestivo, o sistema craniano, de repente a ATM, o crânio, algum problema, e através de pequenos ajustes manuais, então, pequenos ajustes manuais que a gente faz na consulta, de acordo com cada paciente, a gente consegue corrigir esses pequenos movimentos. Também, durante a consulta, a gente engloba outras coisas. Então, como que está sendo o sono desse paciente, funcionamento de intestino, funcionamento dos intestinais, alimentação, qual o tipo de alimento que esse paciente tem, se quando esse paciente tem determinado sintoma, por exemplo, um sintoma gastrointestinal, se existe alguma coisa que, por exemplo, olha, quando eu estou num momento estressante lá no meu trabalho, isso piora. Quando eu fico muito sentado, incomoda. Então, é tentar entender que qual tecido que está levando esse tipo de contexto. Então, e é um raciocínio totalmente clínico, é aquela ausculta presente, né, que faz toda a diferença, né, Vitor? Exatamente. Porque o paciente, ele traz muita informação, mas hoje em dia, infelizmente, tem poucos profissionais que querem ouvir. E eu falo que isso é a chave do sucesso para um tratamento eficaz, né? Existem duas coisas. Primeiro, todo profissional da saúde, ele fala que ele faz uma anamnese. Então, o que é uma anamnese? A anamnese é procurar pela amnésia. Então, às vezes, eu pego alguns pacientes que eu falo assim para ele, eu falo assim, me conta uma coisa que você acha que é importante, que você nunca contou para ninguém e você crê que tem uma importância no que você tem, que você está falando. Olha, não sei se me incomoda, mas toda vez que acontece tal coisa comigo, me dá essa sensação. E a maioria não é emocional? A maioria está linkado no sistema emocional. Muito. Porque grande parte da osteopatia e de qualquer tipo de sintoma, ele vai estar linkado no nosso sistema nervoso. Só que o nosso sistema nervoso ele está ligado no nosso sistema emocional. O nosso sistema emocional está ligado em órgãos que controlam a nossa fome, a nossa sede, a nossa vontade. Então, por exemplo, tem gente que tenta curar a dor passando o cartão de crédito muitas vezes. Sim. A outra comendo açúcar muitas vezes. A outra fazendo atividade física muitas vezes. Então, é entender assim, qual é o contexto dessa pessoa? Então, a gente tem que parar de tratar o paciente de forma isolada. Me dói o joelho, o problema é joelho. Ah, eu vou no especialista em joelho. Me dói o pé, o problema é o pé, então eu vou Então, o corpo tem que ser visto como um todo, né? Com certeza. Então é muito comum, às vezes, o paciente tem dor num tornozelo porque o joelho do lado esquerdo tem alguma restrição. Ou o paciente tem uma dor no membro inferior porque teve dengue e isso detona o sistema mitocondrial que acaba judiando do sistema digestivo. Então, vê esse contexto. Sempre dá um passo atrás e fala assim, o que mais por trás dessa história tem escondido que vai estar causando a dor nesse paciente? Sim. E esse olhar é fantástico, Vitor, porque realmente é o que o paciente precisa, né? E com certeza você aí de casa deve estar curioso para saber como que é esse atendimento na prática, né, Vitor? Vamos mostrar para eles? Vamos lá. Então, assim, ó, o que a gente consegue ver? Primeiro tem toda uma consulta. A gente procura explanar um pouquinho qual tecido que é. Nesse caso, esse paciente ele tinha um torcicolo, e esse torcicolo estava muito ligado ao estômago desse paciente. Então, eu expliquei alguns músculos para ele, depois a gente passa por uma avaliação, olhando qual partes da coluna e correlacionando com as coisas. Então, a gente vai procurar os pequenos movimentos, ele também tinha uma dor lombar, então verificando se tem alguma coisa nos tornozelos, né? E aqui um tratamento manual, trabalhando um pouco a parte muscular, tá vendo que tudo no limite da dor. E tem uma telespectadora, Vitor, que perguntou, dói as manobras? Ok. As manobras, normalmente, isso que a gente consegue reparar, são manobras bem curtinhas, tudo é explicado antes para o paciente como é feito a manobra, cada manobra que vai ser feita, então esse paciente recebe uma instrução. Normalmente, toda manobra é feita num ajuste que esse paciente não sinta dor. Ele vai sentir a manipulação, quer seja uma manipulação que dê o thrust, né, que dá aquele estalinho, quer seja uma manobra de mobilização. E não precisa ter medo, né? Não precisa ter medo, porque tudo isso é feito de forma fisiológica, respeitando cada paciente. Então, se o paciente tem um medo, isso não é realizado. Se o paciente tem uma osteoporose importante ali, isso não é realizado. E isso vai fazer com que o paciente, já no primeiro atendimento, ele já se sinta melhor. Poxa, que bacana. Junto com esse tratamento, eu já procuro passar algumas instruções. Qual exercício físico ele pode estar fazendo, o que ele pode tirar da alimentação dele, o que ele pode inserir, se existe alguma coisa que ele pode colocar, se ele tem que procurar algum profissional para linkar com ele. E tem uma frase muito importante de um professor holandês que fala assim,
que as pequenas mudanças que o paciente faz geram grandes mudanças e grandes benefícios. Então, e se torna um hábito, né? Eu sempre falo, a partir de 21 dias que você está fazendo algo, se torna um hábito. Se torna um hábito. Já incorpora como algo da sua vida e traz excelentes benefícios, né? E, Vitor, hoje, quem está com uma dor na coluna, algo que já é crônico, a osteopatia com certeza pode ajudar, né? Com certeza. A maioria dos pacientes que eu atendo são desse tipo de perfil, né? Pacientes com dor lombar, pacientes com torcicolo, pacientes com dor no ombro são as maiores procuras que eu acabo encontrando. Claro, às vezes vem por causa de joelho, de quadril. Normalmente, se dá o alívio já no primeiro atendimento. O que eu recebo muito no meu consultório são pacientes que têm dores crônicas. Então, eu sempre pergunto, falo assim para eles assim, quando o timing da resolução da inflamação, quer dizer, quando essa inflamação que tem que durar 5, 7 dias para ele ter uma dor nas costas, porque fez um esforço, ou caiu, ou sente alguma coisa, não é comum que esse paciente tenha uma dor há 1 ano, Exato. 2 anos. Então, é a partir daí, quando o paciente me traz esse tipo de coisa, que a gente começa a voltar, começa a englobar essas situações. Então, assim, durante a consulta, claro, a gente vai fazer algum trabalho manual, porque não só por isso que ele veio, mas isso é importante na abordagem do trabalho, mas também levantar esses pontos que a gente estava conversando agora. Muito bacana. E a dor visceral versus, né, a dor muscular. Okay. A osteopatia, ela faz muito esse link, né? E traz excelentes resultados, né? Excelentes, porque assim, ó, o que a maioria das pessoas às vezes não sabe? Que um nervo, ele vai inervar o sistema muscular, nesse mesmo nervo, ele vai inervar o sistema muscular, a pele, ele vai inervar o sistema digestivo e os vasos sanguíneos que estão naquele lugar ali. Então imagine assim, ó, eu dou um exemplo bem bobinho para meus pacientes, que é assim, ó, imagine você, mulher, que tem uma cólica menstrual. Por que será que dói suas costas se o útero está aqui na frente? Exatamente. Ocorre isso por quê? Porque a inervação do útero está na lombar. Então, o que é uma coisa interessante? Tem pacientes que têm gastrite, só que ele não sabe que parte da inervação do estômago sai do pescoço. Então, ele tem um torcicolo crônico e não melhora. Ou muitas partes da inervação do sistema digestivo está ligado nas pernas e na lombar. Então, o paciente tem uma dor, uma perna que não consegue fazer exercício físico, ou acorda com dor na perna, ou tem uma dor lombar que não resolve e ele tem uma diverticulite, ou come pão todo dia, Exato. ou tem uma aderência numa cicatriz. Então, existem técnicas manuais específicas para a víscera, como existe todo esse contexto de tratar a inervação, mexendo na coluna, e algumas tarefas em casa, alguma coisa de alimentação, alguns hábitos de vida que ele tem que tomar para que isso de verdade resolva. Bacana. E, Vitor, de que forma a osteopatia ela se diferencia dos outros tipos de tratamento, como a fisioterapia, a quiropraxia? Perfeito. Essa é uma dúvida bastante comum nos pacientes, né? Qual a diferença entre as duas? Na verdade, tanto a osteopatia como a quiropraxia são técnicas manuais. Então, são técnicas manuais, só que difere uma pequena coisa que é o raciocínio. Então, a quiropraxia, ela crê que todo o problema do paciente vem de subluxações próprias da coluna e problemas que causam no sistema nervoso. Então, o paciente que vai no quiropata, realmente ele vai fazer ajustes na coluna, porque aquela dor vai vir da coluna. Já o osteopata, ele tem essa visão um pouco mais complexa. Então, ele consegue colocar perguntas, por exemplo, do sistema digestivo, consegue abordar se tem alguma restrição na própria víscera, consegue mesclar essa questão emocional com a questão digestiva e isso, como está repercutindo no corpo, vendo toda a parte craniana, se tem alguma restrição nos ossos do crânio, por algum chicote cervical que o paciente teve, alguma queda, algum problema dentário, e linka toda essa parte e também, usando técnicas manuais, busca corrigir esse tipo de coisa. São poucos atendimentos, normalmente os atendimentos eles ocorrem semanalmente ou quinzenalmente, de acordo com a gravidade de cada um, e isso é esquematizado de acordo com a necessidade de cada paciente. Bacana. Eu vou chamar o intervalo. Na volta, nós vamos falar sobre a sua especialidade em psiconeuroimunologia. Então, aguardem, na volta do intervalo, nós vamos continuar com esse tema fantástico.
A Decor Home é a maior e mais completa loja de decoração da região. E decoração da casa é algo bastante pessoal, que deve refletir a personalidade de cada cliente. Por isso, a Decor Home oferece a possibilidade de personalização da sua casa. Venha conferir pessoalmente. Decor Home, Avenida Nossa Senhora de Fátima, 1473, em Americana. Em Americana, cuide da sua saúde mental com acolhimento e eficácia. Na Clínica Doutora Ariane dos Reis, você encontra um tratamento especializado para ansiedade, depressão, insônia, TDAH e outros transtornos com um olhar integrativo que conecta mente e corpo. Você merece viver com mais leveza, equilíbrio e bem-estar. Agende sua consulta. Você que procura um estofado sob medida, com conforto e sofisticação, conte com Estofados Casa Moderna. Temos estofados à pronta entrega, cabeceira de cama, recamier, poltronas, tudo com variedade de cores para você. Quer mais? Fabricamos tudo isso sob medida, no formato manual ou eletrônico. Deixe a sua casa aconchegante para você e sua família, com Estofados Casa Moderna. Nós ficamos na Avenida Campos Sales, número 1000, no centro de Americana. Estofados Casa Moderna. Voltamos do intervalo e estamos falando sobre osteopatia, sobre dores crônicas, e o Dr. Vitor está tirando aí várias dúvidas dos telespectadores, que com certeza também é a sua. Dr. Vitor, fala um pouquinho pra gente sobre o que é essa sua especialidade em psiconeuroimunologia clínica e como foi essa experiência aí, né, desse curso no exterior. Bom, a psiconeuroimunologia, ela é uma especialidade relativamente nova, ela tem 40 anos, e ela surgiu justamente dessa integração dos sistemas, que é o sistema endocrinológico, né? Então, como nossos hormônios funcionam, como os neurotransmissores vão estar funcionando, né? O sistema psicológico, então, como a parte emocional vai estar influenciando, como o meio ambiente influencia, como o pensamento desse paciente mediante a qualquer tipo de contexto interfere, e o sistema imunológico. Como o sistema imunológico, que é a defesa do nosso organismo, o sistema inflamatório, ele vai reagir nessa situação. Então, assim, qual é o detalhe? Então, imagine que quando eu tenho um paciente, normalmente esse paciente, quando ele tem uma dor crônica, o nosso sistema ele tem que ter um timing. Eu sempre falo que ele tem que ter um timing. O sistema inflamatório ele tem que ter um timing. A gente tem que dormir naquele timing. Então, não é normal uma pessoa que dorme e acorda assustado toda hora, ou acorda 10 vezes pela noite. Os despertares noturnos. Então, quando ele está fazendo isso, então isso é uma questão endocrinológica. Por uma questão psicológica, quer dizer, ele está com um problema na casa dele, e esse problema faz com que ele rumine à noite. Então, o corpo dele, quando ele está ruminando, o cérebro dele fala assim, estou em perigo, algo vai acontecer. Sinal de alerta, Sinal de alerta. E o corpo vai estar traduzindo isso em inflamação, porque o sistema imunológico ele vai estar respondendo a uma série de informações que o corpo capta. Então, quando o sistema fala assim, tem um perigo, o corpo fala assim, sistema imune vai para esse lugar. Então, e aí, emocionalmente, a pessoa pode estar sentindo luta ou fuga. Perfeito. Né? Então, se eu tenho luta ou fuga, se eu estou lutando, o meu músculo tem que ficar mais tenso. Então, por exemplo, isso explica porque o músculo está tenso de uma forma absurda. E exemplo prático aí. Então, se você está no trabalho, querendo se posicionar, ou tem que ganhar espaço, ou às vezes está lutando por um relacionamento, é essa estrutura que vai sentir, né, doutor? Perfeito, porque o corpo ele vai tentar entender o quê?
o que eu preciso fazer para conseguir vencer isso aqui? Porque qual é o maior objetivo do ser humano? É a sobrevivência. Sim. Então, através do estudo antropológico, né? Então, como é a nossa evolução? Então, eu pego pacientes lá que falam assim, olha, eu tenho um torcicolo. E aí eu pergunto para ele assim, e quando você passa fio dental no dente, sai sangue? Sai sangue. Sai sempre sangue no meu dente e dizem que é normal. Então significa assim, toda aquela inervação que está ali, está sofrendo por um estresse emocional, isso muda o pH da saliva. Então esse paciente tem sangramento gengival, ele vai ter ali cárie toda hora e a inervação está toda nessa região aqui. Então ele tem um torcicolo que não sara e já tomou remédio, não melhora, e já usa placa e não melhora, e já fez toma relaxante muscular e não melhora. Por quê? Porque a partir daquele estresse emocional, o corpo está reagindo de uma forma. E dá um exemplo, doutor, para quem tem muito bruxismo. O que essa pessoa emocionalmente pode estar lidando? Ok. O bruxismo, hoje sabe-se que o bruxismo aumentou-se muito com a pandemia. O bruxismo hoje, ele não é uma patologia, ele é um comportamento. Então, assim, o bruxismo, ele está muito ligado a... imagine que é um sentimento... Porque é um animal que você está andando na rua, vê ele, um cachorro range os dentes. Porque tem um sentimento primitivo que chama raiva. Ele pode ter raiva ou ele pode ter medo. Então, o cachorro pode ranger os dentes porque está com raiva ou porque tem medo de uma situação. Isso muda alguns neurotransmissores no organismo, principalmente um neurotransmissor que chama glutamato. Esse glutamato, quando ele está em excesso no neurônio, uma coisa que ele faz com o ser humano ele aumenta a contração desse músculo aqui. Sim. A segunda coisa que esse paciente vai ter, muda o pH da saliva. Então o paciente começa a ter gengivite, ele começa a ter periodontite, ele começa a ter uma série de alterações disso aqui. E uma coisa que é super comum no paciente, que o glutamato em excesso no neurônio, ele causa dor crônica e fadiga. Então imagina assim, como que o paciente fala assim, olha, eu me desperto e acordo cansado. Então esse tipo de pergunta eu acabo fazendo para o meu paciente. Porque se ele acorda cansado e é um engenheiro ou é uma professora que trabalha com o cérebro, o corpo prefere ceder energia para o cérebro e menos para a coluna. Então, por exemplo, ele tem uma dor nas costas que não passa por nada nesse mundo. Então, toma remédio, não melhora. Faz exercício, não melhora, mas às vezes vai na praia e descansa e melhora. Exato. São pontos importantes a verificar, né? Hoje o bruxismo é algo que nas minhas redes sociais sempre eles perguntam, quando eu faço a leitura biológica dos sintomas, né? Então, igual você falou, a raiva, né? A raiva contida, né? E muitas pessoas, às vezes, não se defendem, não falam, então não ataca. Vai ter o dente para quê, né? Vai ter o dente para se Então, a defender. gente volta lá, né? No instinto animal, que o quê? Eu vou morder para atacar. Se eu não tô atacando, eu vou usar o dente para quê, né? Exatamente. Normalmente, quem mais bruxa são as crianças. Sim. Então, são as crianças, aumentou muito na questão da pandemia as pessoas que trabalham em home office. Então, assim, essa é a questão, essa é a pergunta. Do tipo assim, e tem raiva do quê? E luta contra o quê? Porque aí você vai levando na causa. Na causa. Né? E quando a pessoa toma essa consciência, ou seja, a gente já não está na luta ou fuga, a gente não está no sistema límbico, a gente está na parte mais cortical. A gente fala, quer dizer que eu posso, por exemplo, fazer uma terapia. Sim. Do que só usar a placa dental. Ou eu posso, por exemplo, eu atendi um paciente essa semana que pedi para ele assim, olha, tem como você jogar beach tênis mais 2 vezes na semana para você relaxar? Porque é uma forma de você tentar extravasar um pouco essa energia. Exato. Poxa, gostei disso. Sim, e no consultório eu nunca trato ansiedade e depressão sem atividade física. É impossível, porque Exato. o músculo sinaliza muitas coisas. Sim. E hoje... doutor, aí você fala da parte do cansaço, né? Como que a gente vai falar para quem está estafado, cansado, estressado fazer atividade física, é trabalhar essa modulação do corpo, né? Que agrega muito na consulta, né, doutor? Você faz a parte de prescrição de suplementos também, vai trabalhar na modulação do corpo como um todo. Normalmente o que a gente pega? Normalmente quando o paciente tem essa questão de muita fadiga, ele tem uma relação muito importante com o cortisol, que é um dos hormônios que a gente dosa com níveis sanguíneos, né? Então a gente dosa isso aqui e existem coisas naturais que melhoram essa questão. Então você pode suplementar ele com alguns substratos que melhoram a adaptação do cortisol no organismo. Então o cortisol, para quem não sabe, ele é um hormônio anti-inflamatório e ele é um hormônio que permite que o organismo tenha energia. E está muito ligado ao estresse também. Está muito ligado ao estresse, porque o que o organismo tem que entender? Que o cortisol ele é um hormônio diurno. Então
é bom que eu tenha estresse na minha vida. O que me fez ter estresse, o que você fez ter estresse é você ser essa profissional que você é. Sim. O que me fez a buscar alguma coisa. Mas quando eu tenho um estresse crônico, o meu corpo fala assim, pera um pouco, tem um estresse crônico. Então, o meu cérebro precisa mudar algumas coisas. Por exemplo, muda o hábito de alimentação. O que dá mais energia? Um prato de salada ou um pudim? Então, eu vou comer um pudim. E aí que a gente acaba se dando mal. Eu preciso gastar energia fazendo atividade física ou ruminando porque tenho esse projeto para entregar ou porque eu vivo num ambiente tóxico. Então, o que eu falo para meus pacientes é assim, você precisa fazer atividade física, mas agora você entende por que você não faz? Sim. Então, assim, ao invés de você sair daqui e sair correndo e se inscrever numa academia, porque agora você vai fazer, tem como você dar uma caminhada 3 vezes na semana? E essa caminhada tem como ser no frio, para o seu corpo tentar sofrer um pouquinho de frio? Ah, tem. E se você, em vez de comer 5 vezes por dia, você comer 3 vezes por dia e no domingo, depois do seu almoço, você fazer um jejum de 10, 12 horas. Então, a psiconeuroimunologia, quando eu agreguei isso ao meu trabalho, foi dar esses insights para os meus pacientes, conseguir completar algumas coisas que faltavam. Porque muitos pacientes hoje que nos procuram, não é só por dor musculoesquelética. A dor musculoesquelética, ela é tranquila para corrigir. Mas quando a gente dá esses insights para o paciente, ele tem essa noção. Ele consegue ver de outra forma e consegue tomar consciência que achar que o grande problema do profissional da saúde hoje é que ele é um cronificador de problema. Realmente, você tem uma hérnia, meu Deus do céu, não agache, não sente mais aqui torto, porque a sua cadeira... Infelizmente, né? E não é assim que funcionam as coisas. O paciente, ele vem para a gente trazer uma solução, Perfeito. Né? Trazer estratégias para que ele melhore, tenha mais saúde e qualidade de vida. E isso, pessoal, é saúde integrativa. É olhar o paciente como um todo. E, doutor Vitor, quem quiser marcar consulta com você, como que funciona? Lógico, cada paciente demanda uma atenção especial e número de sessões também. Mas quem busca pela osteopatia e dentro do atendimento, né? Eu falo que eu tenho o olhar integrativo, que com certeza a osteopatia é uma das ferramentas que você atua, né? Sem dúvida. E como que as pessoas podem entrar em contato com você, saber sobre o tratamento? Porque com certeza está todo mundo aí interessado. Que legal. Normalmente o paciente ele vem para uma consulta, a consulta tem uma duração em média de 1 hora, 1h10. Nessa consulta a gente acaba englobando essa parte que eu expliquei da psiconeuroimunologia durante a avaliação. Então vai ser feita uma conversa, então eu vou conversar com esse paciente, eu vou tentar perguntar para ele, vou tentar extrair o máximo de informações. Já no trabalho, já com isso a gente vai fazer um trabalho manual, vou corrigir algumas coisas. Que vocês viram aqui nas imagens do primeiro bloco. E a partir daí, esse paciente ele vai seguir aqui com algumas... o meu paciente sempre acaba saindo com uma tarefa. Então, olha, a gente vai tentar realmente fazer uma caminhada, ou fazer algum exercício, ou alongar assim, ou tomar isso aqui, ou em vez de você dormir meia-noite, eu quero que você vá dormir a tal horário. Melhorar o ciclo circadiano. Melhorar o ciclo circadiano, perfeito. E aí o que a gente procura fazer? Esse retorno que esse paciente vai ter vai depender muito da causa. Por exemplo, se esse paciente vem com uma hérnia discal super dolorida, ele vai vir dentro de 5, 7 dias. Se é uma pessoa que já tem uma dor lombar um pouquinho mais crônica, que eu precise que ele faça um exercício físico, eu prescrevo esses exercícios para ele, oriento que ele faça e ele vai vir depois de 10, 15 dias. Então, o gap da sessão depende muito do contexto que ele apresente na consulta. Normalmente, são consultas que a gente acaba o número de atendimentos depende muito da evolução e da gravidade. Então, se é um paciente que tem uma coisa mais crônica, uma hérnia de disco que ele está sofrendo há mais tempo, ele tem um pouquinho mais de sessões. Isso é espaçado conforme na sessão. Se é uma coisa mais simples, menos sessões. O que é legal, que é rápido. Então, a pessoa já sente melhora no primeiro atendimento. Eu preciso de uma sessão de osteopatia. Quando você quiser, você é minha convidada. Necessito. E quero também aproveitar, quando eu for, a gente grava e traz aqui no Viver Bem para vocês acompanharem aí como foi. Eu falo que a gente também precisa se cuidar para cuidar do outro, né? Com certeza. Então, às vezes, fica na correria. Então, eu vi as imagens aí, das manobras, eu falei, nossa, seria muito bem-vindo para mim. Você é minha convidada. Com certeza. E qual o telefone, doutor Vitor? Bom, vocês podem encontrar o nosso telefone pelo
019, né, aqui em Santa Bárbara do Oeste, 99740-4159, ou pelo nosso Instagram, @ClínicaRelive, aqui em Santa Bárbara do Oeste. Com certeza vão ser super bem-vindos. Com certeza, doutor? será um prazer poder ajudar. E tem contraindicação à osteopatia? Ok. Quando não é indicado? E quais são as idades, né? Recém-nascido também é bem-vindo. Uhum. Fala um pouquinho pra gente. Falo, vamos lá. Primeiras indicações. A osteopatia, ela trabalha em todas as faixas etárias, desde bebê até adulto. Existe uma especialidade dentro da osteopatia que trabalha mais com pediatria, então essas crianças que têm a questão do ter o crânio um pouquinho mais deformado, refluxo, então é super indicado. Tem uma osteopatia que ela é especializada para isso. Eu acabei seguindo um pouco mais a outra parte. E assim, mas a maioria das causas que os pacientes vêm são dores lombares, dores cervicais, gastrite, refluxo, patologias intestinais, cólicas intestinais, gastroenterite. Então, assim, todo esse contexto nós abrangimos. Então, qualquer problema musculoesquelético é muito bem-vindo à maioria dos pacientes. Contraindicação. A primeira contraindicação é, quando você, na minha opinião, vejo que quando você vai querer fazer qualquer tipo de manobra, o paciente tem medo. Então, não é o tempo dele, né? Por exemplo, eu preciso fazer uma correção no pescoço desse paciente aqui, mas esse paciente fala assim, Vitor, eu tenho medo que mexa no meu pescoço. Eu não mexo nesse paciente. Então, existem outros tipos de técnica para se fazer. Por exemplo, tumores locais. Olha, eu tenho um tumor no meu joelho, então não pode mexer no joelho. Fraturas, obviamente, se você fazer um tratamento manual, você não pode mexer num lugar que está fraturado. E osteoporoses severas. Então, o paciente tem uma osteoporose, como a gente vai fazer alguma correção articular, por medida de segurança, a gente não faz a manobra em si, mas pode trabalhar o tecido de outra forma. Então, as restrições são restrições bem tranquilas e bem específicas nessa questão, entendeu? Sim. E se durante o atendimento, por exemplo, uma doença infecciosa, eu cheguei a pegar paciente que chegou lá com herpes zoster superativa. Então, esse paciente precisa buscar um atendimento médico. Então, uma dengue, uma doença infecciosa. Então, isso é contraindicado também. Bacana, doutor Vitor. Muito obrigada pela sua participação. Com certeza tirou muitas dúvidas de quem está assistindo, né? E serão super bem acolhidos na clínica. Eu que agradeço você pela oportunidade, agradeço quem me assistiu. Eu estou aberto no meu Instagram, no Instagram da clínica, como no WhatsApp, se tiver alguma pergunta, alguma coisa mais específica, se eu puder ajudar, com o maior prazer, vai ser muito bem-vindo. Então, pessoal, aproveitem essa oportunidade. Você que assistiu o programa, gostou, gostaria de encaminhar para um amigo, para um familiar, você consegue assistir através do link do YouTube, que é @TV Todo Dia Oficial. Você vai lá em playlist, clica programa Viver Bem, lá estão todos os nossos programas. Eu vou deixar também o meu Instagram, que é o @dra.ariane2reis. Lá vocês vão encontrar também vídeos sobre saúde, qualidade de vida e bem-estar. E lá também é um canal direto comigo. Você pode mandar o direct, trazer um tema bacana, fazer as perguntas que vocês gostariam de tirar dúvidas aqui no programa, porque o Viver Bem é feito para vocês. Agradeço a presença de todos, um forte abraço e até o próximo programa.